Graça e paz, pessoal. Bom dia. Bom dia que o Galo já cantou. Você está feliz? Está feliz com Cristo? Que bom. Seja muito bem-vindo ao canal. Todas as manhãs tem um devocional aqui, uma reflexão na palavra de Deus para abençoar e edificar o meu e seu dia. Média 10 minutinhos, então fica comigo até o final. Já se inscreva aqui durante o vídeo, curte, comenta e depois compartilha. Amém? Hoje estamos na noite mais longa que já existiu, não por tempo, mas de tantos acontecimentos. O Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Amém. Então Jesus estava ciente de tudo que passaria, de todo o sofrimento que passaria, e foi ao Getsêmani, ali aos pés do Monte das Oliveiras. E Getsêmani era um lugar de prensa de olivas, um lugar de prensa, né, de fabricar azeite, onde era extraído o azeite das olivas, das azeitonas. E ali ele foi mais uma vez se prensar, né, digamos assim. Por isso que Mateus chama atenção para o local onde eles estavam. E Pedro, Tiago e João não suportaram o cansaço, o sono, e caíram no sono, caíram em tentação ali no sono, de não ficar com Jesus ali em oração. Mas o que chama muita atenção nesse texto é a oração de Jesus, né? Que ele diz: Pai, se possível, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E o cálice, provavelmente, eu acredito muito que não era sobre o sofrimento que ele iria sofrer, mas sim sobre o ato de se desligar do Pai na cruz, porque para receber os nossos pecados ele precisou se desconectar do Pai. E desde eles, né? Porque ele é Deus, que são citados no início da Bíblia, né? Que quando estavam criando tudo, eles estavam lá. Então eles nunca tinham tido esse desligamento, essa desconexão. Jesus nunca tinha se desconectado do Pai, e dessa vez ele teria que se desconectar para salvar a mim e a você. E por isso eu acredito que esse era o cálice por qual ele não queria passar. O sofrimento é suportável, seria suportável, até porque depois os discípulos, muitos deles sofreram quase tanto quanto Jesus, né? Também sofreram morte de cruz, foram decapitados, enfim, tiveram diversos tipos de morte. Mas é que o sofrimento físico de Jesus foi grande, foi maior. Teve a coroa de espinhos, teve os xingamentos, a humilhação, tudo. Porém, o ato de se desconectar do Pai, eu acredito que seja o maior sofrimento de Jesus, porque ele sabia que iria se desconectar do Pai. Tudo quanto ele ia fazer, tudo quanto ele fazia, ele estava em conexão com o Pai, desde sempre, sempre em oração.
mas o importante é que ele diz: contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E isso me traz a muitas orações a quais eu já fiz e que eu deveria refazê-las, né, se eu pudesse. Quantas vezes eu pedi para o Senhor para me livrar de algo, me tirar de algo, ao invés de orar: Senhor, qual é a tua vontade em meio a tudo isso? Se o Senhor está trazendo, me colocando, me permitindo estar num lugar de prensa, num Getsemane, para ser prensado, para ser extraído algo de mim, qual é a tua vontade em meio a tudo isso? Então, hoje, quando nós passamos por um deserto, ou por uma prensa, por algo que está nos transformando, é um lugar de transformação também, onde vai sair fruta e vai se transformar num azeite ali, o Getsemane. Então, a gente pode utilizar esse nome para tudo isso quando a gente, nos momentos em quais nós passamos, né, que parecem deserto, parecem prensa, estamos em sofrimento, estamos passando por um momento de muita dificuldade para a nossa humanidade. Então, em vez de orarmos para passar esse cálice de nós, nos tirar da situação, nós temos que orar para que seja feita a vontade dele, que nós venhamos a saber a vontade dele para toda aquela situação, o que ele quer extrair de nós, de cada um de nós, nisso que nós estamos passando, o que nós temos que aprender, o quanto nós temos que ser transformado e qual é o nível de nossa renovação que temos que sair transformados ali, né? Ter essa renovação da mente de Romanos 8 ou 12. Então, nas orações, nós não temos que apresentar o que nós queremos para o Senhor, né? E sim o que Ele quer de nós. Então, muitas vezes a gente pede, ou seja, o Deus acaba sendo nós mesmos, né? Que só pedimos e Ele executa. Nós mandamos e Ele executamos, e Ele executa. E não, nós temos que pedir: Senhor, qual a sua vontade para mim? O que o Senhor quer que eu faça agora? Eu sou o seu servo, servo bom e fiel. O que o Senhor precisa de mim, o que o Senhor quer de mim, para que eu execute. E também eu gostaria disso. Mas a gente pode sim fazer nossos pedidos, mas as melhores orações são as que nós pedimos para saber entender a vontade do Pai, acessar o coração e os pensamentos dele, aquilo que ele tem para cada um de nós e para cada momento. É claro que ele não vai revelar tudo que tem para nós de uma vez, até porque nós não suportaríamos. E assim como José, por exemplo, se ele tivesse falado: José, você vai se tornar o governador do Egito, o homem mais poderoso aqui abaixo de Faraó, porém você vai ter que ser traído, você vai ter que ser escravizado, você vai ter que ser injustiçado, você vai ter que ser esquecido, vai ajudar e vai ser esquecido, e você vai passar em uns 13, 15 anos de perrengue brabo, você tá afim? Aí talvez a gente não saberia a resposta dele, mas não lembro quem foi, mas me veio à memória agora aqui uma analogia, né? Assim, se alguém chegasse para você e falasse assim: tem, sei lá, 10 milhões de dólares do outro lado do planeta te aguardando, o que você faria? Você começaria a fazer de tudo para alcançar aqueles 10 milhões, né? Assim como tem um cara nos Estados Unidos, que eu lembrei agora, que ele está há mais de 10 anos procurando um HD, no qual ele jogou fora sem querer, onde estão salvos lá não sei quantos bitcoins, que dá mais de 600 milhões de dólares. E o cara está há mais de 10 anos revirando lixo lá, procurando no lixão da cidade. E nós temos a salvação para a vida eterna, que Paulo vai dizer que não há nada mais importante e melhor do que termos a salvação de completar a corrida. Então, nós temos que olhar para a salvação como esses 10 milhões de dólares, ou seja, nós temos que fazer de tudo para alcançá-la, para mantê-la ao nosso alcance a hora que nós chegarmos lá,
A hora que nós completarmos a nossa corrida, nós teremos a salvação para a vida eterna, e é isso que nós temos que fazer. Nós temos que gastar a nossa vida, gastar as nossas energias toda se conectando e interagindo com o Senhor, que vai nos dar a salvação para a vida eterna, para fazermos jus a ela e passar a vida buscando para fazer mais sentido. Não adianta a gente viver a vida do jeito que nós quisermos e no final queremos a salvação para a vida eterna. Aí não tem. Então nós temos que manter a oração. Seja como tu queres. E se o Senhor puder revelar o que o Senhor quer de mim para essa temporada, para essa situação que nós estamos passando, o Senhor pode me falar e contar comigo. Então nossa oração tem que ser: Senhor, seja como tu queres e pode contar comigo. Amém? Então nós temos que sim clamar pelo Senhor, clamar por tudo, pedir a Ele as nossas vontades, mas acima das nossas vontades tem que estar a vontade dEle, tem que estar o propósito dEle, porque senão nós vamos pedir, não vai ter sentido Ele atender aquilo que nós estamos pedindo se não estiver alinhado com a vontade dEle, e aí Ele não vai atender esse nosso desejo, e talvez nós ficaremos frustrados. Não Ele nos frustrou, mas nós nos frustramos a nós mesmos, porque nós queremos algo que não nos cabe, que não é para a nossa vida. Amém? Então, que Deus te abençoe, um excelente final de semana. Movimente suas orações para ficar de acordo com a vontade de Deus. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.